Paradoxo do Vitorioso, por Davi Magalhães e Antônio Gelson, narrado por Miguel Pross. A TARDIS avançava pelo espaço girando descontroladamente. A figura de um planeta ia aumentando de tamanho cautelosamente. Que planeta seria esse? Se perguntou o doutor tentando reconhecer a região. Bem, estamos na constelação de Cygnus, sistema estelar composto apenas por um único planeta. Kepler? Provavelmente seja Kepler. Enquanto a TARDIS adentrava a atmosfera do planeta, o doutor tentava absorver todos os detalhes. Era um planeta similar à Terra, mas muito industrial. Aparentemente aquela era a cidade principal. Perto das fábricas estendiam-se casas, todas monocromáticas com estruturas de aço negro. Olhando ao norte, via-se vastos prados que dividiam o espaço com suntuosas mansões. No centro da cidade, uma imensa construção com altos muros brancos e vários postos de vigia rodeavam, protegendo vários prédios com uma maior diversidade de cores, dourados como o sol, negros como o céu noturno, vermelhos como o sangue e azuis como a água mais límpida. Ao redor do muro de uma fortaleza, grossas colunas de fumaça subiam em direção ao céu. Algo estava acontecendo. Kepler, uma das primeiras colônias humanas fora do sistema solar. A julgar pelo padrão de arquitetura e intensas quantidades de monóxido de carbono e dióxido de enxofre na atmosfera local, eu diria que estamos na segunda metade do século 25. Mas por que aqui? Um olhar pensativo tomava conta da face do doutor. Em menos de 5 segundos a cabine de polícia mergulhava abruptamente onde as colunas de fumaça surgiam, pousando em uma região um pouco ondulada. O que está acontecendo? O doutor estranha o comportamento de sua nave. Ah, claro! Este planeta possui enormes concentrações de vitânio, um minério muito valioso na galáxia mais próxima. Isso explica a alta concentração de atividades mineradoras e industriais. Bom, vamos ver o que me aguarda, conclui o doutor saindo da TARDIS. À sua frente, uma verdadeira guerra civil se desenrolava. Pessoas com armas que disparavam lasers atiravam contra soldados uniformizados inteiramente brancos. Eles utilizavam uma espécie de capacete tático, que tornava impossível ver seus rostos. O quarto agrupamento caiu! Eles vão nos encurralar! Recuem! Abortar ataque! Gritava um soldado vestindo um uniforme azul escuro. Droga! Ei, quem é aquele ali? Um outro soldado vestindo o mesmo uniforme azul grita apontando e correndo em direção ao doutor. Não sei, mas pode ser que seja um deles. Ei, mãos ao alto! Diz o primeiro soldado se dirigindo ao Senhor do Tempo. Você virá conosco. Vamos voltar logo para Mongose. O Kyler estará lá. Ele saberá o que fazer. Pera lá, vamos com calma. Tenho certeza que podemos resolver isso de uma maneira mais civilizada. O doutor tenta argumentar. Sem sucesso, ele é então conduzido às pressas por ruas devastadas, cheias de soldados iguais aos que estavam conduzindo. Correndo em retirada, enfim chegaram a uma esquina muito bem guardada. Aqui só pode ser um quartel-general de campanha, pensou o doutor. Senhor, temos o que acreditamos ser um espião, disse um dos soldados que estava conduzindo o doutor. Espião? Eu acabei de chegar aqui. O que faz com que você ache que eu seja um? Se intrometeu o doutor. Calado, disse uma figura um pouco mais velha saindo de uma pequena tenda. Qual o seu nome? Diga-me ou mando te executarem. Sou conhecido como Doutor, e você seria Kyler, presumo. Doutor? Isso nem é um nome. Bem, doutor, o que fazia na rua no meio de um ataque? Tentando obter informações para Merrick? O doutor nem teve tempo de responder. Várias explosões causaram tremores nos arredores e Kyler rapidamente deu a ordem de retirada. Vamos, pelos canais do antigo esgoto. Traga um prisioneiro. Prisioneiro? Ora essa, eu não sou um espião. O doutor tenta futilmente convencer de que está falando a verdade. Sob protestos, o doutor é conduzido pelos velhos canais de esgoto. Em questão de minutos, o Senhor do Tempo estava saindo do antigo sistema subterrâneo, escoltado por uma imensa comitiva. Kyler falava de forma bem enérgica em um videotransmissor. Algo estava indo de mal a pior, analisou o doutor. Isso confirma minha teoria, pensou o viajante consigo mesmo. Por conta da importância do vitânio, intensas atividades mineradoras devem ter tomado o planeta. Trabalhadores tratados como máquinas e deixados sem condições deploráveis gerando grupos de resistência. Realmente estamos no século 25. Um momento não muito bom para a humanidade. É melhor eu não interferir, na medida do possível. Após uma caminhada que parecia ter levado horas,
finalmente chegaram a uma clareira onde mais homens e mulheres armados se aglomeravam. Lugar interessante que vocês têm. Consigo sentir uma brisa fresquinha. Por outro lado, vejo que vocês estão cheios de armas e cães. Cães blindados? O doutor pergunta confuso. A poucos metros, o que definitivamente era um cão, porém coberto de placas grossas de aço, bebia tranquilamente água de uma poça que ali havia. Andando! Comandava um dos soldados. Por aqui! O Kyler irá interrogá-lo depois pessoalmente. Por mim, eu mesmo matava aqui agora, espião. O doutor, percebendo que tentar argumentar seria inútil, seguiu até o local em que lhe foi ordenado. O soldado não disse mais nada e apenas o empurrou para uma sala minúscula. Do lado de fora ouvia-se os primeiros gritos de pessoas feridas e lamentações até o cair da noite. Toda essa situação não trazia memórias muito felizes para o doutor. Vamos! Uma outra pessoa uniformizada abria a cela. O chefe irá falar com você. O doutor foi então conduzido por vários corredores subterrâneos até que finalmente chegou a uma sala aconchegante com uma grande mesa cheia de mapas, livros e uma arma ao centro. Atrás dela, sentado confortavelmente, estava Kyler. Obrigado, Doland. Kyler agradecia enquanto o soldado deixava a sala. Vamos, comece a falar, doutor. Finalmente alguém me dá o direito de devidamente falar por aqui. Primeiro, não sou um espião. O doutor rapidamente responde enquanto demonstra seu papel psíquico a Kyler. Você faz parte do serviço de inteligência do Império Humano? Kyler pergunta surpreso. Sim, suponho que sim, responde o doutor com autoridade. Mas então o que faz em um planeta como esse? Uma tempestade solar danificou um pouco a minha nave, me forçando a fazer um pouso de emergência no planeta mais próximo. O doutor pôs em prática uma desculpa que esteve inventando por horas para explicar sua presença. Mas acredito que agora ela esteja normalizada. É só pedir para um de seus guardas me levar até a cidade e estarei indo embora. Receio que isso não seja possível. A cidade está em alerta máximo. Não podemos arriscar ir agora lá para cima. Iremos averiguar a situação. Acredito que amanhã as coisas estarão menos turbulentas. Então mandarei um soldado, um de meus homens, te guiar até um quarto para que possa ficar seguro, explica Kyler com um tom de seriedade. Kyler chama o mesmo soldado que conduziu o doutor para levá-lo até o quarto. Após horas no quarto, pensando em tudo o que estava acontecendo, nas injustiças, nas mortes, nas explosões, nas pessoas inocentes que estariam perdendo suas vidas em um momento tão trágico da história humana, tudo isso trazia lembranças de Gallifrey. A lamúria persistia. Nesse momento, algumas famílias estavam reunidas em pequenos grupos, acompanhando alguns caixões serem selados. Caminhando entre os pequenos grupos estava Kyler. Ele se dirigiu até um local alto o suficiente para que ficasse de frente para todos e representasse seu caráter autoritário, garantido por sua função. Hoje, Kyler começou a falar com a voz embargada. Hoje, perdemos irmãos e irmãs. Sim, todos perdemos, porque todos aqui formam uma só família. É em momentos de dificuldades que um vínculo forte é forjado. Apesar deste infame dia, devemos continuar. Sim, devemos continuar. Kyler muda para um tom mais forte. Devemos continuar porque essas pessoas deram suas vidas acreditando em um futuro melhor, acreditando em nós. Após olhar atentamente para todos ali presentes, Kyler prosseguiu. Para concretizar esse ideal, eles deram seus últimos suspiros acreditando que somos capazes de derrotar Merrick. Sei que não há um modo de diminuir a dor que todos sentimos, mas devemos nos preparar. A resistência ainda vive! Após dizer isso, Kyler começou a andar na direção do doutor, cumprimentando todos que podia. Belas palavras, fortes, impactantes. Uma pessoa inspiradora sempre é necessária, principalmente em momentos como este, disse o doutor com uma expressão de tristeza em seus olhos. Você fala como se já estivesse estado em uma guerra antes, afinal. O Senhor do Tempo permaneceu em silêncio por um tempo e expôs um sorriso forçado. Então, pelo que lutam? Contra Merrick, ele e toda a classe governante. Faz muito tempo que a maioria das pessoas vive em miséria. É por isso que lutamos. É por isso que muitos de nós já caíram. Não costumamos ter visitantes aqui. Ninguém quer ver este planeta completamente acinzentado, cheio de cicatrizes. Diga-me, doutor, de onde você é? Ah, bem, nenhum lugar, ou melhor, de muito, muito longe daqui. O doutor permanece em silêncio novamente. Kyler e o doutor observavam o nascer de um novo dia. A calmaria foi quebrada por uma figura exaltada que emergia do horizonte e se dirigia em direção à entrada principal. Rapidamente acompanhada de 2 guardas, a figura chegou até o doutor e Kyler. Hector, por que esse desespero? E como conseguiu sair da cidade? Kyler pergunta com alto tom de preocupação. Não foi fácil.
Mas eu consegui. Meu disfarce caiu. Descobriram que eu era um espião, mas não antes de eu conseguir realizar um último trabalho, disse Hector enquanto puxava de uma bolsa cilíndrica um solo de plantas. Esses planos são de algo muito ruim. Kepler inteiro está ameaçado. Vou convocar uma reunião geral imediatamente, disse Kyler com tom de desespero. Quando ao que parecia ser o meio-dia, várias pessoas abarrotavam uma sala de reuniões. Por toda a sua lateral havia uma bancada. Ao centro, uma grande mesa estava com as plantas abertas sobre ela. O doutor estava sentado na bancada e no centro Kyler com os membros do Conselho de Guerra. Bem, essas plantas mostram que já está em andamento uma perfuração para a retirada de vitânio que fica próximo ao núcleo de Kepler, afirmou Kyler analisando a papelada. Esse tipo de vitânio está diretamente ligado ao núcleo. Sua retirada poderá aumentar a taxa e o grau de atividades sísmicas, causando instabilidade geológica em todo o planeta, se intrometeu o doutor com seus óculos que lhe faziam parecer inteligente. Se o núcleo colapsar, o planeta será inundado de lava. Mas por que se dar o trabalho de ir tão longe quando existem toneladas de vitânio poucos metros abaixo da superfície? Perguntou Hector. Bem, porque o vitânio encontrado no núcleo é um pouco diferente. Ele é exposto a mais pressão do que o normal. Suas estruturas são isométricas, o que lhe confere mais resistência que o vitânio convencional, explica o doutor. Mas eles seriam capazes de fazer isso mesmo sabendo que o planeta pode ser destruído? Hector questiona. Claro que sim, responde Kyler. Eles não se importam com o planeta ou com o que o habita. Eles só querem saber do lucro. Eu sugiro atacar enquanto Kepler ainda tem esperança. Um tumulto se instaurou na sala e gritos a favor e contra uma investida provocaram um tremor por todo o quartel. De repente, um disparo vindo do centro da sala fez com que um súbito silêncio se instaurasse. Bem, começou Kyler guardando sua arma. Uma investida é necessária e agora. Sei que isso é algo que ninguém quer ouvir, mas devemos atacar enquanto ainda montam o projeto. Assim poderemos comprometer as armas deles com suas seguranças reduzidas e instáveis. Deve haver um outro jeito, disse o doutor. Se vocês iniciarem outro ataque, mais inúmeras pessoas irão morrer numa afronta baseada na incerteza e na superstição. Doutor, eles não irão parar. Você não é daqui. Não sabe o quanto nós lutamos para que este mundo pudesse ter dias melhores. Nós perdemos muitas pessoas e para quê? Para o mundo acabar assim? Merrick e toda a sua classe saindo com os bolsos cheios de dinheiro para outro lugar enquanto nós queimamos? Você sabe o que é estar à beira de perder tudo que você conhece? De todos os dias perder pessoas importantes? Questionava Kyler antes de fortes tremores acarretarem o quartel. Uma expressão confusa tomou conta de sua face. O quê? O doutor ainda tentando entender o que houve. Fomos arremessados para fora do vórtex pelos ventos temporais? Isso não deveria ter acontecido. Ele então vai para o outro lado do console para checar as coordenadas. Kyler começa a observar pelo scanner que algo se aproximava. Doutor, o que é aquilo? Pergunta ele com um certo medo em sua voz. O doutor desvia sua atenção para o scanner e ao observar por alguns segundos consegue identificar o objeto. É um magnétar, para variar. Não deveria haver um aqui nesta região do espaço? Hoje, definitivamente hoje, é o dia das incoerências. Um magnetar? O que é isso? É um tipo de estrela de nêutrons relativamente comum no universo. Mas o intenso campo eletromagnético dela está afetando o sistema de navegação da TARDIS. Seu alto campo gravitacional está nos puxando em direção a ela. Como adição aos nossos problemas, os sensores indicam que... estamos 2000 anos no futuro! Exclamou o doutor com um brilho de ansiedade e fascínio em seus olhos ao mesmo tempo. Tenho que nos desmaterializar o mais rápido possível antes que a quarta dimensão comprima todo o planeta. 2000 anos no futuro? Doutor, como isso é possível? Perguntou Kyler até perceber que o doutor estava muito ocupado mexendo no console do complexo de segurança. Pronto, consegui nos desmaterializar. Como o sistema navegacional está comprometido pela interferência eletromagnética, o destino é incerto. Mas nós só precisamos entrar novamente no vórtice e a interferência irá cessar. Só aí conseguirei colocar as coordenadas corretas para retornarmos à zona de conforto. Doutor, apenas explique o que diabos está acontecendo. A voz de Kyler é impaciente. Resumindo, algo está causando perturbações no vórtex. Isso fez com que os ventos temporais ejetassem a TARDIS para fora, nos colocando anos no futuro em um lugar bem longe de qualquer magnétar. Algo muito estranho está acontecendo, mas isso pode esperar. Depois de alguns minutos, a TARDIS finalmente pousa em Kepler exatamente na zona temporal desejada. Por que nós estamos aqui? Pergunta Kyler. Nós estamos 43 anos no passado. Acho que podemos fazer algo a respeito. Mudar a história, doutor? Tem certeza que é seguro? Não haverá consequências? Sim, Kyler, terão consequências. Mas simplesmente deixar as coisas como estão não será nada melhor.
Suponho que as leis do tempo possam sofrer algumas mudanças. Se conseguimos mudar, doutor, eu vou morrer, não é? É um sacrifício que eu e todos estamos dispostos a fazer, se significar uma vida melhor para as futuras gerações de Kepler. O doutor não fala nada e segue em direção à saída da TARDIS. Ao saírem, se deparam com um campo verde. O ar estava muito mais limpo. Ao longo da cidade, ainda pequena, emanava vida. Ao andarem mais um pouco, Kyler avista Merrick e vai correndo em direção a ele. O doutor tenta impedir, mas Kyler, com os olhos cheios de raiva, puxa sua arma que havia guardado e sem pensar duas vezes atira em Merrick, que morre instantaneamente. Algumas pessoas que estavam ao redor gritam e começam a correr. O que você fez, Kyler? Grita o doutor com angústia. O que tinha que ser feito? Não foi para isso que viemos aqui? Não! O doutor responde com decepção. Não era assim que deveria ser. Não precisava matar ele. Você não o conhecia, doutor. Não havia outro jeito. Sempre existe outro jeito, Kyler. O que é aquilo? Kyler aponta para o céu com desespero. Duas criaturas negras com os olhos avermelhados bradavam pelas ventanias temporais como morcegos sedentos por energia. Eram ceifadores, guardiões de paradoxos destinados a reparar a anomalia no tecido do tempo, e estavam prontos para mais uma absorção de rupturas. Apareceram de repente e começaram a atacar as pessoas sem hesitação. Estruturas, casas e pequenas indústrias começaram a ser destroçadas e em dezenas de segundos o caos se instaurou na cidade daquela zona temporal. Ceifadores? Não, agora não. O doutor responde com terror em sua voz. Depressa, vamos para a TARDIS agora, corra! Os dois correm em direção à cabine azul. O doutor rapidamente abre as portas antes da vistoria dos executores e ambos entram. Estamos mesmo seguros daquelas coisas? Pergunta Kyler com medo estampado em seu rosto. Sim, a TARDIS é muito antiga e possui um campo de força extremamente denso, mas... O doutor para por um breve período. O paradoxo foi muito maior do que eu imaginei. Diz com um tom de enorme preocupação. Doutor, acho que eu não te contei, mas... talvez seja importante. O quê? Diga, Kyler. Merrick era o meu pai, confessa Kyler. O quê? O doutor reage com uma enorme expressão de surpresa. Eu disse que estaria disposto a me sacrificar e agora está feito. Merrick está morto. Seu governo nunca se realizará. E Kepler poderá ter um futuro brilhante à sua frente. Você realmente acha que é simples assim? Exclamou o doutor. O paradoxo tomou proporções astronômicas. Os ceifadores apareceram e agora irão destruir esse planeta a favor da estabilidade na teia do tempo. E é tudo culpa minha. Demonstra com um tom de tristeza. Dogmáticas leis dos senhores do tempo. Destruir o planeta? Acho que você está exagerando, doutor. Essas criaturas podem realmente ser bem perigosas, mas mesmo neste tempo Kepler possui ótimos soldados. Teremos algumas baixas, mas sei que serão capazes de eliminar esses ceifadores. Diz Kyler com confiança. Deixa eu te mostrar uma coisa, Kyler. Denota o doutor ainda com tristeza em sua voz. Ele vai em direção ao console, aperta alguns botões e a TARDIS desmaterializa-se. Muita turbulência e alguns minutos depois, a máquina aterrissa. O paradoxo liberou enormes quantidades de energia temporal. É isso que está causando as perturbações no Vortex, tornando quase impossível de transitar. Mas isso nem é de perto o maior problema no momento. Está vendo a imagem que o scanner está mostrando, Kyler? O doutor pergunta. Kyler dirige seus olhos ao scanner da nave e vê uma região completamente inóspita, desértica, com um céu completamente escuro. O que? Ele pergunta sem entender. Isso é o que Kepler se tornou 43 anos depois de você ter matado Merrick. Um planeta completamente morto, desolado, hostil e incompatível com qualquer forma de vida. Clássico efeito borboleta executado de forma equivocada. Os ceifadores fizeram isso? Ele pergunta gaguejando. Também, mas não foram só eles. O doutor continua. Parte da energia temporal liberada pelo paradoxo foi absorvida pela estrela. Isso aumentou o fluxo de atividade estelar, tornando-a muito mais ativa e hostil. Aproximadamente 98% da atmosfera foi dissipada. As temperaturas estão escaldantes e o planeta se tornou extremamente radioativo. Kyler permanece em silêncio sem conseguir dizer uma única palavra. Isso também explica o Magnetar. O doutor continua. Aquele que encontramos anteriormente, a energia absorvida reduziu o tempo de vida dessa estrela em algumas centenas de anos e ela irá explodir uma supernova deixando para trás o Magnetar que encontramos. Essa explosão destrói Kepler por completo. Resultado das pequenas baixas na guerra? Todas. Total aniquilação.
Um longo minuto de silêncio ecoou pela TARDIS. E isso é tudo culpa minha. Eu queria evitar que isso se repetisse. Eu não queria aceitar que algumas coisas tendem a acontecer do jeito que devem. Mas não era para ser assim. Era para conversarmos com Merrick e não matá-lo. Eu realmente preciso de alguém para me parar de vez em quando. Dona. O doutor fica em silêncio. A culpa é minha, doutor, diz Kyler. Eu não deveria ter deixado meu ódio me dominar. Mas não existe nada que possamos fazer para reverter isso? Ele pergunta com um pouco de ânimo em sua voz. Os senhores do templo poderiam resolver isso, mas eles se foram. Se queremos mudar essa situação, temos que impedir que o paradoxo ocorra. Terei que cruzar minha própria linha do tempo novamente, mas não deixarei que as leis do tempo fiquem acima das vidas das pessoas inocentes. Você nem pensou 2 vezes quando assassinou a pessoa que odiava. Vamos ver como se sai com uma criança inocente. O doutor começa a mexer no console novamente e a TARDIS cruza o Vortex novamente. Dentro de alguns minutos, com muita turbulência e instabilidades, a TARDIS pousa. Onde estamos, doutor? 63 anos no passado, Kyler. Merrick deve ser apenas uma criança aqui. Você terá a oportunidade de colocar as coisas em ordem mais uma vez. E lembre-se, é apenas uma criança. Eles estavam num imenso campo coberto por uma grama extremamente verde. Ao longe, colinas podiam ser vistas, cobertas pelo mesmo tapete verde. E lá entre as colinas havia uma pequena cidade. Pilares brancos podiam ser vistos em seu centro. Já agia silenciosamente o cair da noite quando chegaram à pequena cidade, com a segurança ainda bem fraca no bloco do governante. Foi surpreendentemente fácil para Kyler e o doutor se esgueirarem por ele sem serem notados por guardas. Olhe, disse Kyler apontando para uma entrada de serviço que estava entreaberta. Vamos por ali. Deve haver uma forma de chegar ao prédio principal e de lá acessar os aposentos do futuro governador. Então faremos isso do jeito que deveria ter sido feito. Certo. Vamos rápido antes que os ceifadores sigam o rastro da TARDIS pelo Vortex. Diz o último dos Senhores do Tempo enquanto se move em direção à entrada de serviço. Os ceifadores podem nos alcançar aqui mesmo no passado? Pergunta Kyler surpreso. Sim, eles são criaturas do próprio Vortex. Apesar de estarmos no passado, o paradoxo já aconteceu. E você é o ponto zero disso tudo, explica o doutor. Os dois se apressam, mas o caminho foi descomplicado. Em poucos minutos chegam ao prédio. Lá dentro havia um contingente de guardas maior. Minutos se passaram até que conseguissem achar o bloco de aposentos enquanto desviavam do campo de visão de todos os guardas ali presentes. No meio de várias portas trancadas, Kyler achou uma que irradiava a luz na parte de baixo. Deve ser essa, ele sussurrou para o doutor. O Senhor do Tempo então pegou sua chave de fenda sônica e destrancou a porta. Ambos entraram imediatamente. A pesada porta se fechou e uma jovem criança entre seus 10 e 16 anos rapidamente girou nos calcanhares. Quem são vocês? Pergunta o jovem Merrick com um tom de medo. Hoje teremos uma reunião em família, Merrick, diz Kyler calmamente. Reunião? Família? Merrick apresenta confusão em sua expressão. Venho do futuro, me chamo Kyler e esse é o doutor. Bem, sou seu filho. Filho? Só podem estar loucos, isso sim. Irei chamar os guardas, saiam imediatamente. Ele está falando a verdade, Merrick. O doutor intervém. Quando governar, não irá ser sob o manto da justiça, mas sim sob o da ganância, e esse manto cobra seu preço. No futuro, Kepler e todos os seus habitantes irão pagar esse preço. O planeta será coberto em lava e o sangue de milhões estarão nas mãos de toda a sua classe governante. Isso não faz sentido, eu nunca faria algo desse tipo. Não acredito em vocês. Merrick responde com confiança. Existe uma forma de você acreditar, disse Kyler tirando um dispositivo de armazenamento de vídeos de seu bolso. Essas cenas são do futuro, gravadas por meus espiões de dentro do seu palácio, como chama. As cenas mostravam o próprio Merrick dando ordens de destruições e execuções, sendo chamado por seus agentes, além de mostrar a pobreza e miséria de muitos. Mantenho isso comigo todos os dias para sempre me lembrar pelo que estou lutando, fala Kyler. Merrick estava pálido e sem fala. Um longo silêncio se seguiu até que ele o quebrasse. Então esse é meu futuro? É nisso que eu me tornarei? Não, não pode ser. Mas é. Bem, você pode mudar isso. Evite se tornar essa versão do futuro. Faça as escolhas pensando em seu povo que acredita no seu potencial, Kyler explica. O doutor observava toda aquela conversa com uma pura seriedade em seus olhos castanhos. Ouvia os conselhos de Kyler para o pai e os guardava também para si. O solitário, porém indecisamente vitorioso.
O Senhor do Tempo precisava de alguém para lhe apontar o dedo e o dizer o que estava errado durante alguns momentos. Sem mais dizeres, o Doutor e Kyler deixaram a sala e se despediram. Ao se aproximarem da Tardes, avistaram um ceifador que acabara de seguir vestígios da energia Artron proveniente da quarta dimensão. Estava indo em direção à pequena cidade, mas antes que pudesse chegar perto, ele desapareceu, levado pelos ventos do tempo. Funcionou? Pergunta Kyler com um olhar de dúvida. Merrick deve ter ficado um pouco traumatizado com as cenas que você o mostrou. Um trauma tão forte que o deve ter mantido determinado a fazer tudo ao seu alcance a fim de evitar esse pesadelo de se tornar realidade. O doutor, com uma feição ainda séria e triste, coloca suas mãos em seus bolsos do sobretudo. Nossas ações nessa zona temporal geram um paradoxo que impossibilitou a existência do outro, mas é a existência do outro que fez com que esse existisse. Os paradoxos se anulam, mas os eventos deste prevalecem. Os ceifadores estavam se alimentando do paradoxo anulado. Logo eles voltaram para onde estavam antes disso tudo começar. Então realmente funcionou? Kyler abre um sorriso em seu rosto. Você realmente pode fazer tudo o que quiser, não é mesmo, doutor? Não é tão simples assim. Kepler está destinado à destruição. É um momento estabelecido da história que não deveria ser alterado. Eu ignorei esse fato e quase piorei tudo, mas estou cansado de sempre estar limitado às regras. Bom, acho que esse é o fim para mim, responde Kyler com alívio em sua voz. Depois de tanto tempo lutando, finalmente poderei descansar. Meu outro eu e todos nessa nova realidade devem estar vivendo uma vida digna e muito melhor agora. Em um instante, o corpo de Kyler colapsa no chão e começa a desaparecer aos poucos, seguindo o destino junto às cinzas de um passado já morto. Quando o doutor chega perto dele, percebe que já está sem vida. Eu sinto muito, Kyler, diz o doutor com uma mistura de emoções desmoronadas em sua mente. Sua história foi completamente alterada 2 vezes. Apesar da anulação dos paradoxos, suas influências ainda ecoam pelo tempo. Abalado, o doutor caminha até sua Tardes e retorna uma última vez a Kepler, 63 anos no futuro. Agora de pé numa colina verde, ele vislumbra uma cidade colorida, com altos prédios, uma vegetação exuberante, milhares de pessoas caminhando e vivendo pelos meios urbanos. Em sua mão, a cópia digital da imprensa local onde se lia a manchete. Merrick morre de causas naturais. O aclamado governo será sucedido pelo seu, também aclamado, filho. A Era Dourada de Kepler continua. 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 Continua.